Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula neste primeiro módulo do curso A Comunicação na Ação Evangelizadora, aprofundamento do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Neste primeiro módulo, vamos tratar sobre a apresentação geral do Diretório de Comunicação da Igreja. Antes, eu quero me apresentar brevemente. Meu nome é Everton Barbosa, sou formado em jornalismo e trabalho com assessoria de comunicação para instituições, empresas, órgãos públicos e tenho atuado muito na comunicação católica, mais especificamente como assessor da Arquidiocese de Maringá, no estado do Paraná. Publicamos recentemente um livro chamado Ide e Anunciai Sem Medo, Como Falar em Público, um material destinado primeiramente às lideranças da nossa igreja que querem e precisam perder o medo de falar em público. Conforme a ementa deste primeiro módulo, nós vamos trabalhar em cima dos seguintes tópicos. Acompanhe. Documentos da igreja voltados para a comunicação, trajetória da elaboração do diretório, conceito de diretório, o caráter interdisciplinar do diretório, estrutura do Diretório de Comunicação, a apresentação dos 10 capítulos do documento. Vão ser 8 encontros e a nossa expectativa é muito boa mesmo, já que a igreja no Brasil está demonstrando grande interesse prático, pelo tema comunicação, o que é muito bom e nos deixa muito felizes e animados nesta caminhada. Eu imagino que você que está fazendo este curso conosco também está com grande expectativa para trabalhar já de imediato este conteúdo do diretório aí onde você mora, onde você atua na sua comunidade. Nós vamos fazer isso, Mas antes precisamos entender o caminho. Há sempre um caminho, esse caminho que a igreja tem feito na comunicação. Não é de agora que a nossa igreja católica tem trabalhado na prática e também no conceito comunicacional. Neste primeiro módulo, nós vamos estudar a compreensão do protagonismo da Igreja Católica na história da comunicação do Brasil e no mundo e como isso é relevante. E neste módulo vamos dar uma breve olhada, vamos estudar sobre alguns dos principais documentos sobre comunicação, por exemplo, Intermirifica, Aetatis 9, Communio et Progressio. Intermirifica, que nós vamos começar hoje, na nossa tradução, seria algo como Entre as Maravilhas. Preste atenção. Entre as Maravilhas. Não é bonito? Significativo demais. Estamos falando de Concílio Vaticano II. O grande concílio realizado na década de 1960. Foi o primeiro decreto oficial, o primeiro texto oficial em colegiado que a igreja se manifestou sobre comunicação. Antes, a igreja já havia se manifestado, mas não de forma conciliar, num concílio. Foi aprovado pelo Papa Paulo VI, mesmo com muitos votos contrários. Opa, você pode se assustar, Votos contrários, na igreja tem isso? Tem. Há divergências, há muita divergência. O que mostra que comunicação também não é um tema que tem unanimidade dentro da nossa igreja. É muito complexo. Gera muitas divergências de compreensão. Agora você imagina como esse debate deve ter sido num concílio convocado para que a igreja se tornasse mais aberta. Hoje, por exemplo, a gente vê a igreja aí com o Papa Francisco, tentando uma abertura ainda maior com a sociedade, mas naquela época era tudo muito diferente. Hoje nós estamos já com um diálogo muito aprofundado. Naquela época não. Foi um passo importantíssimo, certamente contribuiu muito com este novo jeito de ser igreja que hoje nós já vivemos, mais aberta, em diálogo com a sociedade. O decreto Intermirifica completou em 2013 50 anos de publicação, Jubileu de Ouro. Interessante que este foi um dos primeiros documentos do concílio, tal importância do conteúdo. Essa abertura que a igreja estava disposta a fazer passava pela comunicação, não tinha outro caminho. Intermirifica é um decreto pastoral, que deu base teórica para as muitas iniciativas que já estavam em curso na igreja. E forneceu elementos fundamentais para futuras iniciativas. Aqui neste momento histórico, a igreja assegura a obrigação e também o direito, obrigação e direito,
dela utilizar os instrumentos de comunicação social, nas duas vias. Quando a gente estuda a comunicação, em primeiro lugar, precisamos entender a dimensão de cada corrente, que costumamos chamar na academia, de teorias. No concílio, os padres conciliares tiveram muito cuidado em não se deixar levar pelas correntes já postas pela academia. O Intermirífica, por exemplo, prefere usar o termo comunicação social, ao invés de mass media ou mass communications. Vejam, esses últimos remetem à massificação da comunicação. A igreja não gostou muito da ideia de tratar a comunicação como algo de massa, massificado. Preferimos algo mais humanizado, cristão, Isso já é uma grande linha que nos mostra como iríamos caminhar neste campo. Na comunicação católica temos o antes e o depois de Intermirífica. Nós temos no texto a instituição, por exemplo, do Dia Mundial das Comunicações, celebrado todos os anos, e também a criação da Pontifícia Comunicação para as comunicações sociais. O que muda o conceito e a prática. Comunicação não é divisão. Por isso, ela tem que ser de primeira instância, um campo aberto para o ecumenismo, para o diálogo e o respeito. Também destaco a mudança radical já no conceito de igreja e meios de comunicação que o concílio nos traz. Veja o que está no primeiro capítulo de Intermirífica. Vamos ler? Além disso, compete principalmente aos leigos vivificar com espírito humano e cristão estes meios, a fim de que correspondam à grande esperança do gênero humano e aos desígnios divinos. Aqui temos a clara direção que a igreja propõe, que é o protagonismo dos leigos neste campo. Vou dar um exemplo prático. Aqui, por exemplo, nessa bancada, se fosse antes do Concílio Vaticano II, provavelmente estaria um bispo, um padre. Hoje está um leigo. Já é um avanço, Moderação e disciplina no seu uso. Isso compete aos leigos. Temos que ter moderação e disciplina. Também ao clero, claro. No item 10, nós temos o seguinte texto. Os destinatários, sobretudo os jovens, procurem acostumar-se a ser moderados e disciplinados no uso destes meios. Ponham, além disso, empenho em entenderem bem o que ouvem, leem e veem. Dialoguem com educadores e peritos na matéria e aprendam a formar um reto juízo. Vejam que bonito e forte. Aqui nós temos uma significativa mensagem da igreja com relação ao depósito de uma esperança profunda nos leigos e na juventude quanto à comunicação. Hoje, por exemplo, nós temos a realidade do nosso diretório da CNBB, que em muitos momentos cita a juventude, cita os leigos neste caminho. E em Intermirífica nós encontramos essa preciosidade de recomendação por parte dos padres conciliares. Número 14, vamos ler. Fomentem-se com todo o interesse as emissões católicas, mediante as quais os ouvintes e os espectadores sejam estimulados a participar na vida da igreja e se compenetrem das verdades religiosas. Com toda a solicitude, devem promover-se, onde for oportuno, as estações católicas. Cuide-se, porém, que as suas transmissões primem pela sua perfeição. Anotem, perfeição e pela sua eficácia. Aqui eu gostaria de dar destaque a esta última frase. Cuide-se, porém, que as suas transmissões primem pela sua perfeição e pela sua eficácia. Gente, isso é um texto conciliar. Dá para compreender a importância dele? Década de 1960, muito diferente dos tempos atuais. E a nossa igreja já coloca explicitamente a necessidade urgente de uma comunicação de qualidade, que ela chama de perfeita, eficaz. A gente vê em muitas realidades por aí que muitas comunidades têm buscado essa perfeição do belo, da estética e do conteúdo, fundamentais para a evangelização eficaz. Mas já em outras realidades, a comunicação é menosprezada, é feia e chega a ser horrorosa e ineficaz. Na próxima aula, a gente vai falar sobre Communio et Progressio. Até a próxima!